Had no need to fight tonight. Olá, a gente está aqui novamente com a nossa série de vídeos sobre a economia da recorrência, com 4 temas essenciais sobre a economia da recorrência: marketing, investimentos, customer success e vendas. Hoje a gente vai falar sobre customer success com 2 referências do assunto e 2 palestrantes do Superlogic Experience: Matheus Pestana, CEO da Sense Data, e Lilian Clance, gerente de customer success na Resultados Digitais. Bom dia, muito obrigado por vocês para serem palestrantes do Superlogic Experience também fazerem essa entrevista. Muito obrigado. Obrigado, Heitor. Obrigada também pelo convite. Bom, a ideia de Customer Success aqui no Brasil é um negócio meio recente, né? Surgiu com as próprias empresas de software SaaS e acabou se expandindo para os outros setores. Tem gente que acha que é uma área, tem gente que acha que é uma filosofia que permeia toda a empresa. Como vocês definiriam Customer Success? Começa com você, Lilian. Bom, essa questão de confusão com o termo é bem recorrente. Inclusive, eu sofro isso no meu próprio time, né? A gente chamar o time de Customer Success e a área ser de Customer Success, só aí já tem uma confusão boa, né? Mas Customer Success, para mim, ele é nada mais que uma definição de o que a gente precisa fazer dentro da operação para garantir que os nossos clientes tenham o resultado que eles precisam, né? Então, ela é uma abordagem proativa, principalmente. Então, a gente precisa buscar o que é necessário para o cliente e não deixar que ele, né, tome a iniciativa, que é muito baseado no modelo antigo, né, da gente simplesmente cumprir contrato. No modelo de Customer Success, a gente precisa entender o que esse cliente precisa realmente para chegar lá, e a gente tem que antecipar ao máximo essas coisas para que ele realmente se sinta surpreendido e veja o resultado com mais velocidade, né? Então, para mim, gira em torno disso, né? Uma abordagem proativa que está com foco claro em entrega de resultados para os nossos clientes, que isso vai se reverter em resultado para o nosso negócio também. E você, Matheus? Concorda com a definição da Lilian? Tem alguma coisa que você adicionaria? Não, eu concordo plenamente e adicionaria que o ponto é o seguinte: ele é, acima de tudo, uma filosofia de você construir uma empresa ou transformar uma empresa numa empresa mais customer-centric. Uhum. O que acaba acontecendo é que quando você tem uma empresa moderna ou uma empresa SaaS que surge com um conceito de Customer Success muito inerente, como parte da cabeça do CEO, como parte do grupo de investidores, você tem um desafio. Uhum. E você pode até não ter uma área de Customer Success e mesmo assim ser uma baita empresa voltada ao sucesso do cliente. Uhum. Um exemplo, Netflix. Netflix não tem uma área de sucesso do cliente, mas usa diversas técnicas de engajamento, fidelização, e etc. para garantir lifetime value dos clientes ampliado. Quando você está falando de transformação, aí você precisa de uma locomotiva. E essa locomotiva é a área de Customer Success. De uma forma ou de outra, é ela que empurra a empresa ou que traz a empresa para esse customer centrismo, vamos dizer assim, que é parte da filosofia. Então eu acho que é uma filosofia que deriva uma área que vai derivar uma função. Sim. Porque tem pessoas dentro daquela área no final do dia que são elas que, na minha opinião, fazem a toda a diferença. Uhum. Eu acho que uma coisa muito legal da prática de Customer Success é que você finalmente pôs dados na mão de quem pode fazer a diferença. Durante anos a gente trabalhou BI encastelado na mão do C-Level, cara, e ninguém acessava aquilo. A hora que você põe dado, e aí você empodera, e as pessoas fazem a diferença. Só que ela precisa saber onde eu vou atuar, quem eu deveria dar prioridade. Sim. E aí vem toda a proatividade que a Lilian colocou. Que além de proativo, ele tem que ser prescritivo, né? Exato. A gente precisa indicar o que ele tem que fazer e como. Uhum. E principalmente quando a gente fala em escala, né? Então, cada vez mais a gente vai ter que ser mais prescritivo. E na visão do negócio, isso tem que trazer previsibilidade, né? Na operação ele tem que ser prescritivo, mas para o negócio ele tem que trazer previsibilidade, e é o que Customer Success de fato traz, né? Sim. Bom, Lilian, quando você chegou na Resultados Digitais, a área de CS lá estava começando, né? Você construiu a área de CS junto com o que estava começando lá. Na verdade, naquela época, no Brasil, nem se falava muito em CS. Era uma coisa de outro mundo, né? Uma
palavra que vinha de fora, assim. E como que foi implementar isso quase do zero? E quais resultados que você vê hoje? Qual a diferença que você vê hoje? Bom, 5 anos atrás, né? Fazem exatamente 5 anos. Estou completando 5 anos de carreira dentro da RD em B2B SaaS, né? Quando eu cheguei na Resultados Digitais, tinha um pequeno time lá e estava sendo liderado já pelo Guilherme, que é o executivo responsável pela área de CS na RD. E existia uma vontade muito grande que era precisamos entregar resultado para esses clientes e precisamos de uma metodologia para fazer isso. Tá? E como o time era pequeno, a gente tinha a capacidade de ser uma boutique ali, estudar, buscar coisas que fariam sentido para o nosso momento, né? Então eram poucos clientes, time muito reduzido. A gente podia se dar o luxo, né, de experimentar coisas, criar processos, ver o que dava certo ou não. Então o começo ele foi muito de acerto e erro. A gente se baseou muito no que era o modelo já aplicado nos Estados Unidos, que sempre foi o nosso bench principal, até porque lá já tinha alguma coisa mais efetiva de Customer Success, já se falava mais com solidez, já tinham times mais estruturados, principalmente liderados pela Salesforce, né? Então a gente começou a olhar para o que era importante para o nosso cliente e pegando muito a filosofia, a arte de Customer Success, que é entender o que é sucesso para os nossos clientes, né? Então naquele momento a gente começou com algumas pequenas iniciativas no sentido de, cara, vamos ligar para esses caras, entender o que funciona para eles, como que eles veem o nosso produto e vamos ver o que do nosso lado nós podemos fazer para que as coisas se encaixem, né? Então era um outro momento, mas nós começamos com alguns pequenos pacotes de consultoria na época, que a gente nem cobrava por eles, né? E depois a gente foi entender que a gente precisava cobrar, porque ninguém dava valor, não queriam comparecer, então coisas que nós fomos aprendendo, né? Mas claro, cada ano foi uma escalada, cada ano foi um momento diferente, número de clientes diferente, o time também começa a escalar e os desafios também começam a ser diferentes, né? Então, o desafio de negócio, de operação, ele começa a ficar cada vez mais complexo. Então, naquela época eram, sei lá, 500 clientes, hoje são quase 20 mil clientes. Um time de quase 200 pessoas dentro do departamento de CS, né? E o que eu vejo é que a gente, mesmo no acerto e erro, por todos esses anos ainda, a gente continua acertando e errando. O grande aprendizado é que a gente precisa, em cada momento, entender qual que é a peça fundamental da escalada, né, para a gente construir essa locomotiva. Então, hoje a gente olha para trás e entende tudo que nós passamos em cada fase, fez com que a gente conseguisse desenhar melhor o que é a jornada ideal para o nosso cliente, do ponto de vista do que o nosso software entrega e do que o nosso cliente precisa como resultado. Então, Customer Success não acontece da noite para o dia, né? É algo que a gente muitas vezes torna muito complexo, mas ele pode ser simples, mas simplificar é complicado. Mas o caminho mais curto conversar com o seu cliente, né? Então, deixa o cliente vir para dentro, que é diferente de Customer First. Existe uma confusão muito grande, né, com isso, de eu estou colocando o cliente nas minhas estratégias, estou entendendo isso. É diferente de trazer o seu cliente para sentar na mesa e fazer dele um shareholder mesmo e colocar opinião para o que precisa ser mudado, o que precisa ser agregado no processo para que ele consiga realmente ver resultado, né? Então, olhando em 2013 e 2018, é uma diferença gigantesca, né? A escala é muito maior, a complexidade é muito maior, mas eu vejo que hoje eu continuo aprendendo, então todos os anos foram muitos aprendizados, e agora vem aprendizados cada vez mais complexos pelo tamanho do que o negócio RD está se tornando, né? Sim. E a gente tem que continuar entregando sucesso em escala. Então, esse é o momento. A gente vem aprendendo ano a ano, mas eu vejo que para frente tem coisas que vão vir ainda que a gente não tem respostas, mas que a gente está sempre estudando para se preparar, né? Sim, sim. Muito bacana, muito bacana. E, Matheus, uma coisa que a gente percebe também é que no Brasil ainda a gente fala bastante de Customer Success. Nesse momento, né, a gente está falando bastante de Customer Success, mas o atendimento para o cliente aqui muitas vezes é muito deficitário. Você realmente vê esforço para aplicar a filosofia do Brasil, ou na maioria das vezes só para ficar bonito para todo mundo, usar como marca que a gente faz Customer Success, mas na realidade não é bem assim? Eu acho que a pergunta é boa. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não fazer o segundo. Sim. Eu acho que a gente está começando a falar muito agora, né? Então a Lilian colocou um bom exemplo. Em 2013, o bench era todo lá fora. Sim. Né? Hoje você já começa a ter
benches, casos reais de sucesso no Brasil e ter como referência. Eu acho que a gente é interessante você pegar o fato da prática ter nascido em empresas de alto crescimento, de alta escala, inovadoras, porque é de alguma forma alguma coisa que todo mundo está de olho. E eu falo muito isso, né? Tem um termo que está muito na moda hoje, que é a transformação digital. E eu falo sempre para os meus clientes, se você acha que transformação digital mora apenas na tecnologia, você já começou errado. A tecnologia é um meio para habilitar modelos melhores para o teu cliente, resolver dores grandes para o teu cliente e gerar sucesso com isso. Então, eu gostaria muito de que essa fala grande se transformasse em ações reais, e aí a gente ter cada vez mais cases, como a gente já tem fora, e não se perder no meio do caminho. Sim. Eu acho que, e aí vem iniciativas importantes de formar o mercado, de ter eventos como esse, onde a gente está conversando, onde a gente está trocando, esse próprio momento que a gente está tendo aqui, isso ajuda a trazer boas práticas, bons cases e fazer o mercado se amadurecer. O amadurecimento é contínuo, a própria Lilian colocou aqui, a gente está sempre aprendendo, agora o desafio dela está muito em escala, lá em algum momento foi contratação de time e formação, em outro momento foi tecnologia, em outro momento foi desenho da jornada, então cada momento é uma jornada também. Né? E a gente tem que estar ciente disso. Nunca está resolvido, sempre tenho que melhorar. Mas se você levar como norte o sucesso do meu cliente, as coisas vão bem, porque você tem um norte, né? Senão a gente fica que nem a Alice, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Siga o caminho do sucesso do cliente. Muito bacana, muito bacana. É sempre bom realmente focar em fazer e não apenas aparecer que você está fazendo, né? Pelo amor de Deus. E a gente também fala bastante, Lilian, de sucesso do cliente como tática de retenção de clientes. Mas de que forma que você pode usar o sucesso do cliente como reforço de marca e aumento de vendas também, proporcionar aumento de vendas com o sucesso do cliente? Como isso funciona? Bom, uma coisa que eu tive nos Estados Unidos, de novo fazendo bench, né? Ainda a gente recorre muito lá, mas uma coisa que se discutiu muito é algo que eu comentei ainda há pouco, né? Ser customer first ou ser customer centric. Então, a onda agora é o customer centrismo, que nem o Matheus mencionou, né? E quando a gente realmente foca no cliente e entende o que ele precisa e traz ele para jogar o jogo junto, você consegue fazer com que esse cliente seja uma parte ativa do seu processo de vendas. Né? Então, você começa a formar advogados da sua própria marca com o trabalho consistente que você faz dentro do departamento de Customer Success. Né? Então, assim, isso reforça a marca. Isso faz com que o meu market share se preserve, porque eu estou entregando um bom resultado e eu tenho pessoas que vendem de forma indireta o meu produto, que é muito diferente de eu chegar aqui para o Matheus e começar a vender o RD Station, sendo que eu sou da Resultados Digitais, né? Existe um interesse direto em fazer com que ele seja meu cliente, mas felizmente ele já é meu cliente, eu não preciso vender. Mas é muito melhor quando o Matheus, num evento como este, por exemplo, se dirige a outras pessoas que ele entende que tem o mesmo fit que ele, ou que também ele percebe que pode se beneficiar com a RD Station, e ele fala do case dele. Essa é a melhor venda. É uma venda que é inquestionável, porque hoje nós vivemos numa era de transformação digital em que todo mundo, quando chega para uma decisão de compra, ele já consultou Deus e o mundo e ele já sabe o que ele quer. Né? Então eu já investiguei na internet, eu já fiz pesquisas, eu já dei uma olhada no Reclame Aqui, eu já fui em sites de referência, já fiz pesquisa de preço, né? E muitas vezes ele vai comprar por influência de um amigo que vai dizer, cara, eu tenho e gosto, e vai lá e compra, né? E como que entra Customer Success? Customer Success ele tem que entrar para realmente trazer o cliente de forma transparente, né? Então, quando a gente fala de retenção, muitas vezes a gente está falando de clientes que não se gratificam na jornada, que por algum motivo eles se perdem durante o curso, né, do que eles estão fazendo com o produto. E nesse momento a gente precisa intervir também. Então, mesmo que o cliente tenha uma experiência ruim, eu preciso garantir que se ele sai para o mercado, ele tem que sair ainda falando bem da minha marca, porque senão eu estou queimando o meu addressable e estou criando, ao invés de advogados, estou criando pessoas que são detratoras, né?
Mas quando a gente fala de retenção, eu prefiro falar de lead indicators, né? Que é uma coisa que a gente prega muito ali nas Resultados Digitais, mas é como que eu garanto que o meu cliente se gratifica da forma correta em cada momento da jornada. É garantir que ele tenha resultados consistentes a cada passo que ele dá comigo, né? É entender que para ele, tanto o meu produto e o meu serviço é indispensável para que ele tenha o resultado, né? Então, quando eu consigo chegar nesse pico, né, de o cliente sentir, cara, sem a Resultados Digitais, sem o RD Station, sem o time de CS, sem aquela pessoa que me acompanha, eu não consigo, para mim isso é muito importante, eles resolvem a minha vida, me trazem resultado, a gente realmente está fazendo Customer Success como empresa, né? E isso começa desde o marketing, né, de trazer o cara com o fit correto, que se beneficia bem do nosso produto. Então, não é uma guerra que Customer Success briga sozinha. Isso precisa ficar muito claro, né? Então, hoje existe no mercado também a criação de Customer Success para resolver um problema que é de empresa. E no curto prazo, a gente vai ter problemas se continuar assim, porque é um problema geral, né? Se a gente não transforma a aquisição de clientes olhando para o que a gente pode entregar como negócio, sucesso como negócio, não é a área de Customer Success que vai resolver e vai reter, né? Então, retenção é vital, mas ela começa desde o momento de aquisição, e Customer Success está ali para dar mais alavancagem, para jogar o cliente para um resultado mais rápido, e faz parte do momento da jornada, né? Churn sempre vai existir, ele é inevitável, né, por N razões, algumas são controláveis, outras não. Para cada uma delas a gente consegue criar alguns playbooks para tentar reverter o cenário, tentar trazer o cliente de volta, mas isso tem um custo altíssimo, não é algo agradável de se fazer também, porque vender para um cliente que está disposto a comprar uma coisa, vender para um cliente que experimentou e não gostou, é difícil, tem uma carga muito grande, isso pesa para o time, pesa para o negócio também, porque o custo é muito alto, né? Você dobra o custo de CAC dele ali tentando reverter. Mas às vezes é necessário, né? Porque tem um addressable ali que você tem que preservar, e mesmo que seja para dizer para o cliente que não dá e que encerra seu contrato ali, ele tem que sair bem. Porque em algum momento ele pode encontrar alguém e dizer assim, cara, para mim não valeu, mas foi por esse motivo, mas para ti eu acredito que funcione. Então ainda assim ele sai como um advogado da marca e tem um impacto no resultado de aquisição de novos clientes lá no futuro, né? Muito bacana mesmo. E, cara, Matheus, se a gente pensa de toda essa filosofia de Customer Success, a gente precisa saber se ela está dando certo dentro da empresa. Quais métricas a gente pode utilizar para saber se os clientes daquela empresa estão tendo realmente sucesso utilizando aquele serviço? Cara, essa é uma pergunta capciosa, mas vamos tentar. Eu acho que você tem métricas de negócio teu que podem demonstrar que o cliente está tendo sucesso. Mas as métricas de negócio elas sempre serão indiretas. Tá? Exemplo, eu poderia citar para você aqui o seguinte, olha, você tem um lifetime value alto, ou seja, teu cliente fica um belo tempo com você, né? O famoso LTV 3 vezes maior que CAC. Legal, isso é bom para você. Aí você me diz assim, mas eu tenho esse LTV porque eu tenho um contrato de 36 meses com multa. E ao final desse contrato ninguém renova, certo? Então, assim, você tem um indicador corporativo bom, mas isso não necessariamente significa que o teu cliente está tendo resultado. Aí, eu acho que a gente tem que ir em indicadores de sucesso. Sim. Então, você tem 2 indicadores. O indicador da empresa tem que estar bom, porque você tem que durar para a relação com o teu cliente durar. Então, também não adianta você ter prejuízo, teu cliente está tendo sucesso e você ter um desalinhamento ali nessa balança financeira. Mas, acima de tudo, esse conceito de lead indicators que a Lilian acabou de citar, ele é importante. Então, poxa, sucesso para o meu cliente é vender mais online. Eu sou uma plataforma de e-commerce. Persiga esses indicadores. Né? Ou seja, poxa, esse cliente conseguiu efetivamente ter uma melhor estratégia de presença online e com isso venda através desse canal? Ótimo. Eu consigo tangibilizar isso? Ótimo. Então você tem um indicador de sucesso do teu cliente que mostra que ele está tendo sucesso.
certo? Claro que você tem lead indicators para isso. Poxa, olha, está aumentando o volume de visitantes na loja, então possivelmente vai haver um aumento de vendas. Então você está pegando alguns outros indicadores aí que fazem sentido. Se você consegue classificar muito claramente, poxa, vendi, eu tenho um software de marketing digital que eu preciso fazer com que eu tenha aumento da geração de leads qualificados. Estou conseguindo isso? Esses leads qualificados estão convertendo? Ótimo. Tem um indicador de sucesso do cliente, então o meu cliente tem sucesso comigo. Você consegue medir isso, porque no final do dia, esses indicadores muitas vezes estão no teu sistema. Sim. Basta trazer e usar isso para até demonstrar para os clientes. E esse conceito a gente usa muito em Customer Success, porque é até um pouco de gamification, né? Você fazer benchmarks, tipo, olha, cara, os 10 melhores clientes da tua área de atuação tem esses tipos de indicadores. Você está aqui, ó, você está no meio, você está nos 10 piores, você está nos 10 melhores. Isso ajuda o cliente também a se balizar, falar, poxa, eu posso estar melhor, ou eu já sou muito bom, ou eu estou na média. Isso é importante também. Bom, muito bacana. O papo tá muito legal aqui, mas a gente vai ter que dar uma finalizada nele. Só que tem mais uma pergunta. Gostaria de perguntar para vocês, para os dois, é uma pergunta para os dois. Qual foi o maior erro e o maior acerto que vocês fizeram na trajetória que vocês tiveram até agora trabalhando com Customer Success? Pode começar com você, Matheus. O maior erro foi não ter começado antes. Talvez a RD fosse meu cliente. Eu gostaria de ter começado antes. O maior acerto foi ter entendido que Customer Success no Brasil é diferente. Bench é importante, mas a gente precisa criar as nossas próprias práticas. Então aqui tem boleto e lá não tem. O usuário brasileiro é menos self-service que o usuário, às vezes, americano, tá? Porque ele tem menos tempo de formação, porque o teu software é muito inovador para a média do mercado. Então, assim, eu até diria que, poxa, Customer Success faz tanto sucesso nos Estados Unidos e no Brasil. Eu falei, cara, no Brasil a gente vai fazer mais sucesso ainda. Eu acho que a gente precisa ainda mais. Sim. Entendeu? Dependendo do tipo de entrega que você está fazendo. Então, é ter sido flexível, é ter montado uma estrutura de serviço e software flexível para entender que o negócio no Brasil é flexível, é diferente. Acho que esse foi um grande acerto que a gente teve. A gente colheu e colhe muitos frutos com isso. E você, Lilian? O que você diria? Bom, vindo de uma empresa que cresce 300% por ano, assim, aceitar o erro é padrão. Né? A gente tem que aceitar que existirão dores de crescimento. Se você digitar Growing Pains no Google, você vai ver uma diversidade gigante de posts de empreendedores de diversos segmentos que falam de como que você sofre quando você faz parte de uma empresa que cresce muito, né? Então, assim, grande erro, foram tantos, mas eu acho que, grande erro, eu acho que é que cada fase ele tem uma história, assim, né? Quando eu olho para cada ano, para cada estágio da RD, teve um grande erro e teve um bom acerto, né? Do contrário, a gente não estaria onde está hoje, né? Mas eu acho que a gente não olhar de forma segmentada foi um grande erro pra gente, assim, sabe? Então a gente tinha um tratamento one fits all e isso gera um custo operacional muito grande, né? E aí reverter e fazer os ajustes reescrever uma máquina, né? Então esse acho que é um ponto que a gente entendeu e precisou corrigir muito rapidamente, né? E o grande acerto vai muito ao encontro disso, assim. Então, é olhar para o cliente de uma forma muito única, entender que cada segmento tem o seu struggle, tem o seu problema, e a gente precisa conhecer muito bem cada um desses segmentos, cada particularidade desse cliente, para conseguir entregar um serviço que se adeque ao que ele precisa, né? Então, quando a gente fala de um software que tem escala,
o software ele não consegue se ajustar de uma forma que vá atender um a um, né? Então ele tem uma particularidade de escala, mas o serviço ele pode vir com essa boutique de como que a gente trata um segmento de e-commerce, como que a gente trata um segmento que é mais focado em B2B, em business, enfim. Então a gente consegue vir com refinamento com o serviço. E acho que esse é o grande acerto, porque a gente começa a dar uma exclusividade e uma personificação para o cliente que faz com que ele se sinta único e muito especial, né? E trazer isso hoje para o digital, acho que é o grande desafio das empresas, né? Como que a gente tira a impersonalidade das coisas de forma escalável, né? É diferente quando você ia comprar o pãozinho na padaria e o atendente te atendia pelo nome, já sabia que você queria o pãozinho na chapa e um cafezinho com leite. Quando você pede agora, sei lá, pelo iFood ou por um aplicativo e ninguém te chama pelo nome, ninguém sabe que você quer o pãozinho mais torradinho, o café mais docinho. Então, trazer isso de uma forma escalável e trazer essa especialidade, trazer essa sensibilidade do cliente se sentir especial, acho que é o grande desafio e a gente está acertando isso, segmentando e olhando para cada cliente de uma forma única, né? No formato de segmento. Então, é o legal, mas é um desafio. Mas eu vou complementar esse negócio da Lilian, que é bem interessante. Às vezes, você não precisa segmentar no teu produto. Segmenta no teu Customer Success. Exato. Porque às vezes a cereja do bolo que você precisa colocar para atender com maior personalização aquele segmento, ela está ali nas estratégias de uso de uma solução que atende muito bem um pet shop e um e-commerce. Só que no e-commerce você vai ter algumas peculiaridades que o teu time de CS, uma vez segmentado e uma vez com melhores práticas e playbooks ali, ele pode trazer. Isso tem um poder enorme, porque isso faz com que o Customer Success seja muito estratégico. E economiza muito dinheiro de desenvolvimento de produto, porque aí você começa a falar, não, agora eu vou ter produto para e-commerce, produto para não sei o que, produto... Cara, mas a diferença é mínima. Traz isso para a tua camada de serviços, que de uma forma ou de outra é a tua camada de Customer Success, e você consegue trazer essa personalização. E escala é tudo, cara. Aí eu acho que você tem que começar a usar muita tecnologia para conseguir. Resumindo, eu diria assim, o grande acerto da RD é Playbook, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você transforma a RD em como método. negócio, Playbook, CS também. Então... Tem que pensar também que em SaaS, um S é o software e o outro é o serviço. Exato. Boa colocação. E eu sempre disse o seguinte, solução é software mais serviço. Sim. Aí você tem solução. Solução que soluciona a dor, o problema de alguém. Se está solucionando a dor e o problema de alguém, está gerando sucesso. Bom, muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Lilian. O papo foi excelente. Obrigado, Heitor. O evento está sendo excelente, a participação de vocês. A gente agradece novamente a participação aqui nessa entrevista, participação no evento. E está encerrado mais um vídeo. A gente falou sobre Customer Success com a Lilian Clens, gerente de Customer Success da RD, e com o Matheus Pestana, CEO da Sense Data, que é uma plataforma de Customer Success também. A gente encerra por aqui, esperamos que vocês tenham gostado e continue acompanhando os outros temas sobre economia da recorrência. Muito obrigado, tchau, tchau.